né? Já tem 4 anos, está passando 4 anos já, né? E Deus tem feito ali, tem nos honrado ali, né? Deus tem nos abençoado, está crescendo para a honra e glória do Senhor. Mas a gente conta com as orações, né? Porque é Deus que faz, né? Não é eu, não são pessoas, é Deus que permite, é Deus que chama, é Deus que salva, é Deus que faz, né? Então nós estamos lá com sonho, já estamos com terreno, nós já fizemos o transporte lá das bases, né? Das colunas, né? Do galpão de concreto. E eu aproveito aqui de púlpito para agradecer o Sr. Jarbes e a Dona Nitinha, que por quase 8 anos, né? 8 anos, cedeu lá o espaço lá da casa deles para guardar essa estrutura, né? E hoje já está lá no terreno, que é nosso. Então está no projeto, está desenhando o projeto, foi na prefeitura, voltou com algumas objeções, nós estamos corrigindo para a gente aprovar esse projeto e, quem sabe, já começar as construções, né? A construção lá aquilo que pode ser a 4ª igreja presbiteriana de Lavras, né? Então, a gente conta com as orações dos irmãos e, quem sabe, um dia você vai lá, né? Mas não fala pastor Garcia, não. Você vai lá, depois você fala que você foi lá, né? Estou brincando. Mas vai lá, para você conhecer os irmãos. A gente se sente muito honrado quando os irmãos vão lá, né? Muito bem, irmãos. Eu queria trazer um título para esse meditar nosso aqui, né, nessa noite. Amar como Cristo me amou. Esta foi a base, foi a primeira mensagem de uma série de mensagens que a gente fez lá no Jardim Eldorado. 4 mensagens para trazer uma mensagem para o mês da família, que foi o mês de maio. E esta que eu vou estar compartilhando com os irmãos aqui hoje nessa noite serviu de base para tudo aquilo que a gente conversou, mas serve apenas um culto aqui, dá para a gente sentir e observar, e vamos ver que serve de base para toda a nossa vida, para toda a nossa caminhada cristã. Então a minha oração é que Deus fale ao teu coração, que use, né, que o Espírito Santo do Senhor ministre isso no seu coração. Eu trouxe 4 séries, né, de mensagens. A primeira foi essa, amar como Cristo me amou, o amor sacrificial. Depois a terceira mensagem foi o amor que responde, e por fim, o amor que honra e forma. Quem sabe um futuro aí, né, a gente pode estar trazendo essa série de mensagens que foi muito importante para nós lá, né? Principalmente para aquele que prepara, a gente fica ali desbruçado em cima da Bíblia, a gente aprende muito, né? Esses 4 anos, né, servindo ao Senhor ali na congregação, eu tenho aprendido muito, né? E a cada domingo a gente aprende coisas novas, né? E quero crer, irmãos, e é assim, no céu a gente vai continuar aprendendo do Senhor, porque o Senhor como é que fala essa palavra? Fugiu, né? Isso. Inesgotável. Obrigado, meu irmão. Eu tenho dislexia, tem hora que falha. Então, você compartilha disso, né? Tem hora que falha. E, ultimamente, tem falhado mais. A Heloísa me chama a atenção. Olha, você não está ouvindo o que eu falo. As pessoas estão conversando com você, às vezes você não anota as coisas. Você não está gravando as coisas, né? Eu tenho observado que eu tenho falhado, né? Então, eu preciso buscar alguma ajuda aí, né? De remédio, quem sabe uma vitamina. Bom, isso é outro departamento, para outro dia, para outro momento. Nós podemos dividir o livro de Efésios, pelo menos em 2 partes. O primeiro, o segundo, o terceiro capítulo, como doutrina. O que Deus fez por nós. Nós temos a doxologia no primeiro capítulo, né? Nós temos a oração de Paulo. Paulo, ele faz uma oração para os irmãos de Éfeso, né, quando estivesse lendo a carta, que o Senhor ilumine os olhos, para que possa contemplar a plenitude da palavra de Deus, né? Então, é interessante isso, que a gente deveria e a gente deve fazer toda vez que a gente vai ler, e a gente faz isso todos os cultos, né? A gente ora antes pedindo para que o Senhor ilumine, né, os nossos olhos, para que a gente possa contemplar a palavra do Senhor. O capítulo 2 traz a doutrina da salvação, salvação pela graça, né? A metade do capítulo 2 fala que nós fomos colocados, né?
que Deus quebrou as paredes e nos colocou na família do Senhor. No capítulo 3, ele ora novamente e traz alguma aplicação com relação ao apostolado, né, e o ministério do apóstolo Paulo. E no capítulo 4, 5 e 6, que é a segunda parte do livro de Efésios, é a prática. Como devemos viver. É muito significativo, né, estudar a carta de Efésios. Ela é uma carta para a igreja. Né? Uma carta pastoral para a igreja toda. Se a gente pudesse resumir em uma frase o que poderíamos aprender no livro de Efésios, eu diria o seguinte: Efésios mostra quem somos em Cristo e como devemos viver por causa disso. E o objetivo da mensagem aqui de hoje, né, uma ideia central, é o seguinte: só conseguimos viver o padrão de Deus quando somos transformados pelo amor de Cristo e quando somos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu queria dividir essa mensagem em 4 partes e eu queria que você prestasse atenção, né, todos aqui, né, para que você possa colher do Senhor o que Ele tem para você aqui nessa noite, para que você possa aplicar isso na sua vida. Então, primeira coisa, olhando para esses 3 versos, a princípio no verso 1 do capítulo 5, né, primeira, o chamado. Existe um chamado para o crente. Né? Nós somos, olhando para esse primeiro verso, nós somos chamados a imitar a Deus, a imitar ao Senhor, a imitar a Jesus. Né? A nos tornarmos uma cópia fidedigna de Cristo. É ser cunhado por Jesus Cristo como um artifício que vai esculpindo, né, a forma de Jesus em nós. Ou senão, a ideia aqui de imitar é refletir o caráter de Cristo Jesus. Quando eu falo de caráter, logo me lembro das 8 bem-aventuranças no livro de Mateus, que é o caráter do crente. Você quer ser igual a Jesus? Pega as 8 bem-aventuranças e viva ela, que você vai refletir o caráter de Cristo Jesus, aquilo que Ele espera de você aqui nessa terra, para que você possa ser sal e luz e possa refletir a glória do Senhor. Né? Mas, ainda pensando aqui um pouquinho, nesse primeiro verso, né, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, nessa ideia de refletir, eu olho para o livro de Romanos, capítulo 8, verso 29 lá, e o verso 30, diz o seguinte, um pouquinho antes daquilo que nós cantamos aqui agora, né? Quem nos separará do amor de Cristo, né? Então tem 2 versos antes dessa adoração do apóstolo Paulo, que é uma outra doxologia que Paulo escreve, né? E recita uma adoração ao Senhor. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Deus, a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, esse também glorificou. Então, todo ser humano, se a gente pudesse passear um pouquinho no livro de Gênesis, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos, inclusive nós aqui, né? Todas as crianças, Michel que está aqui, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas só que a gente já nasce com pecado. Então, essa imagem de Deus, a semelhança de Deus em nós, ela é corrompida. E ela só volta a acontecer na nossa vida quando a gente é chamado, ou quando a gente é vocacionado, ou quando Deus nos alcançou, ou quando Deus, na sua infinita glória, veio até nós e nos salvou. E assim nós passamos, né, a refletir a imagem e semelhança de Deus. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então nós somos chamados para sermos imitadores de Deus. Lembra que eu falei que o capítulo 4, 5 e o 6 é a prática na vida cristã? Os 3 primeiros capítulos é a doutrina da salvação pura na veia. Né? O capítulo 4, ele começa a falar de uma vocação, que nós somos chamados para andar
na presença do Senhor. Confira aí na sua Bíblia, o capítulo 4, verso 1 de Efésios, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Né? Então, eu estou partindo aqui, irmãos, do pressuposto, olhando para esse primeiro verso do capítulo 5, né, de Efésios, que é uma palavra que está sendo pregada ou que está sendo escrita e que nós estamos lendo aqui, estamos anunciando, é para os crentes, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então eu vou partir desse pressuposto que somos filhos, porque ele termina o verso 1 aí, né, dizendo como filhos amados. Então, se assim somos e de fato cremos de coração que Cristo, né, é o nosso único e suficiente Salvador, e confessamos com a boca, né, crendo com o coração, nós somos salvos. E recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Por isso nós devemos ser iguais a Deus. Então a ideia que se espera, que quando nós somos chamados, salvos por Jesus Cristo, a gente parta atrás de Jesus Cristo. Eu me lembro da história do cego de Jericó. Né, que ele encontra com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, resumindo, né, que queres que eu te faça? Ah, Senhor, que eu volte a ver. E o Senhor fala para ele, não, então vai, tua fé, pode ir embora, que a tua fé te salvou. E ele não foi embora, ele passou a seguir o Senhor Jesus. Então a ideia é essa, que todo aquele que encontra com o Senhor Jesus, ele passa a seguir a Jesus. Então a ideia desse verso aqui, que é um chamado, como eu coloquei aqui, como título ou subtítulo para nós somos chamados a imitar ao Senhor. Então preste atenção aqui, duas coisas importantes. Não imitamos para nos tornarmos filhos de Deus, mas imitamos porque já somos filhos. Então todo filho, todo aquele que recebe o poder de ser chamado filho do Senhor, né, filho de Deus, ele deve imitar a Jesus. Né? Então nós imitamos porque já somos filhos. Então nós estamos falando aqui de identidade. A identidade vem antes do nosso comportamento. Fomos vocacionados, como já disse aqui no capítulo 4, verso 1. Né? Somos chamados, vocacionados e chamados para andar como tal, como filho de Deus. Nós somos revestidos de um novo homem. Capítulo 4, verso 24. Deve estar aí na sua página. Você foi revestido, né, de um novo homem. E você foi eleito antes da fundação do mundo. Lá no capítulo 1, verso 4. Você foi predestinado para isso. Né? O capítulo 2, verso 1 vai dizer que nós estávamos mortos. E Cristo nos deu vida. E no capítulo 2, verso 10, ele vai nos dizer que nos deu vida para que a gente andasse em boas obras, frutificando, dando evidências, né? O fruto da luz. Dentro do capítulo 5, verso 8, vai dizer que nós devemos andar como filhos da luz. Então, irmãos, nós andamos na luz, nós estamos vendo a luz que é o Senhor Jesus, e a Ele nós vamos seguir. E quanto mais próximos de Jesus, mais parecido com Ele nós vamos ficando. Mais próximo de Jesus, mais próximo da luz, os nossos defeitos vão sendo mostrados. Eles vão sendo lapidados, vão sendo tirados. O capítulo 4 trabalha com referência a isso, trabalhando a vida de santidade. Isso fica muito claro no verso 17. Isto, portanto, digo ao Senhor, capítulo 4, verso 17, digo no Senhor, testifico que não mais andais ou andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele vai trabalhando, e vai trabalhando. Né? Lá no capítulo 4, verso 25, ele vai trabalhar de novo com relação à santidade, vai nos puxar a orelha e vai nos dizer que quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo do Senhor. Né? Então, verso 31 ele vai dizer, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E como que a gente consegue isso? Imitando ao Senhor Jesus, seguindo os princípios, né, básicos que temos
em Cristo Jesus. Tem um caminho, porque nós estamos falando de imitar, né, de andar, já falei aqui algumas vezes, e vou citar diversas vezes esse verbo andar. Não existe um caminho a ser seguido? O verso 2 responde: andai em amor. Está aí o caminho para nós, né? Como eu disse para os irmãos, eu gosto muito da carta de Efésios, porque embora o presbítero Alexandre, insistiu demais em fazer matemática, né? Queria que eu estudasse com ele lá e formasse matemática. Gosto muito de matemática e estatística. Por 8 vezes, ou aqueles que são mais, né, pesquisadores, vão dizer que tem 9, por 9 vezes aparece o verbo andar. E são 9 vezes mesmo, no verso 17 aparece 2 vezes, no original aparece só uma vez, por isso que eu estou falando que é 8 vezes. Mas se você for olhar na sua Bíblia, são 8 vezes o verbo andar. E eu quero passear com você de forma bem rápida, porque Paulo, quando ele está trazendo este verbo que gera uma ação, ele está chamando a atenção de nós, para que a gente possa andar, né, nos caminhos do Senhor. Então, pela primeira vez, ele aparece lá no capítulo 2, verso 2, para que a gente não ande no curso deste mundo, né? No capítulo 2, verso 10, ele vai dizer que nós somos salvos pela graça para que a gente possa andar nas boas obras. Andemos nelas, nas boas obras. No capítulo 4, verso 1, já citei esse texto, andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. O capítulo 4, verso 17, também já citei, não mais andeis como os gentios, ou os pagãos, aqueles que não creem em Cristo Jesus, né? Gentios aqui porque são todos aqueles fora da linhagem dos judeus, então são chamados de gentios, né? Nós, lavrenses, né, somos chamados de gentios, mas encontramos o Senhor Jesus, agora a gente faz parte da família de Deus, não mais gentios, né? Capítulo 5, verso 2, é o que nós acabamos de citar aqui, andar em amor, e o verso 8, também já citei, éramos trevas, agora a gente anda como filhos da luz, e já lemos também com o presbítero Heber o verso 15 do capítulo 5, andai com cuidado, né? Não como nécios, mas sim como sábios, vede prudentemente como andais, né? Então, olha como Paulo traz esse padrão para nós depois da salvação, traz aplicações e traz ação para nós. Todo crente deve andar. Então ele apresenta desde o capítulo 4 uma forma prática para mim e para você, que depois vai espelhar em toda a família. Aí ele vai falar já depois, no capítulo 5, sobre o casamento, sobre o casal, sobre o papel da esposa, sobre o papel do marido, sobre o papel do pai, o papel do filho, o papel do patrão, o papel do empregado. Então ele aplica tudo isso, né? É extraordinário. Então, o que significa, olhando para esse verbo andar? O que isso implica para nós? É uma caminhada. É como se ele estivesse andando ao redor, ou vivendo de maneira tal, né? O tempo verbal desse verbo aqui, andai, aí eu já tive que colar, irmãos, porque eu era bom em matemática, né? Cadê minha professora, tia Rosa? Não veio. Tia Rosa foi minha professora. Eu nunca consegui tirar 10 na prova dela, porque ela dava conceito de classe lá, né? Eu nunca consegui tirar esse conceito. Eu tirava 9,5 nas provas, ela me dava 2 de conceito. Já tirei 9 e 8, mas nunca 10. Porque a gente fazia bagunça, né? O Alexandre era o mais bagunceiro. Queimei ele, tadinho. Mentira, eu era o mais inteligente da sala. Então vamos olhar para a ação desse verbo andai, né? É um imperativo que está no presente e que está no ativo, né? Então, bom, em outras palavras, imperativo porque é uma ordem, não é sugestão. Então, todo aquele que encontra com o Senhor Jesus, a ordem é andai, né? Então, é uma ordem, não é sugestão, guarde isso no seu coração, e é presente. É uma ideia aqui de ação contínua. A ideia é tipo assim, vivam andando em amor todo dia. Não é um evento de domingo apenas, mas é de segunda a segunda, ou de domingo a domingo. É todos os dias andar em amor. Porque de repente a gente tem a ideia que eu vou andar em amor só lá na igreja, vou ser luz lá só no meio de luz, né? Aqui é fácil, irmãos.
paz do Senhor, graça e paz, eu te amo, irmão, é fácil, aqui a gente consegue, mas o duro é lá, né? Lá fora, né? É lá que nós devemos praticar também, lá que nós devemos viver, aqui e acolá, né? Então a ideia aqui é vivam andando em amor todo dia, e ativo, porque isso aqui é uma atividade minha e sua. Mas foi ensinado aqui na igreja, como bom presbiteriano, presbítero, perseverança dos santos, Deus vai me levar até lá no céu. De fato, irmãos, Deus vai te levar, nós estamos de mão dadas com o Senhor. Asaf, ele aplica isso, se eu não me engano, no verso 24, 22, 23 ou 24 do Salmo 73. O Senhor está de mão dada conosco até na glória. De fato, é verdade. Se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo está na sua vida. Apóstolo Paulo aplica isso lá no capítulo 1 de Efésios, versos 13 e 14, vai falar que o Espírito do Senhor é a garantia, é o penhor, ele habita em você, se você crê em Cristo Jesus, ele habita, então, de fato vai, mas existe uma atividade humana da nossa parte, que é de imitar ao Senhor Jesus, a de obedecer os princípios bíblicos, a de obedecer os 10 mandamentos, essas coisas elas continuam, porque o ego está aqui, nós estamos lutando contra nós mesmos todos os dias, não é? Nós estamos numa luta, então existe uma atividade minha e sua, tem que vir na igreja, ou alguém vem levitando pela rua e o Espírito Santo vem te trazendo assim, voando aqui para a igreja. Não, você que tem que vir, você que tem que dedicar ao Senhor para obedecer, porque o domingo é de quem? Vocês têm ouvido o pastor Garcia. Muito bem. Muito bem, irmãos. Então é uma atividade minha e sua. Andai de que forma? Em amor. E que amor é esse aí? É amor ágape, amor altruísta, sacrificial. É um amor que não é evento, é um amor que não é sentimento. Quando eu me sentir bem, eu vou até andar, mas andar em amor é quando você estiver sentindo bem. Não, independente de como você estiver, ou vai estar, ou como você vai levantar, se você é bipolar ou não, se você é feliz ou triste, ou se está com depressão, o que for, a ordem é andar em amor. Não é sugestão, é ordem. Então, esse é o caminho, esse é o território ao qual nós devemos andar. Andai em amor. Um amor ágape, um amor sacrificial. Isso aqui, irmãos, já a gente vai falar do verso 18, o enchimento do Espírito. Esse amor aqui é um fruto do Espírito. Fruto do Espírito, não é frutos do Espírito. Então, todo crente em Cristo Jesus, ele tem amor. Não, porque senão você pode me dizer, não, eu tenho paciência, sou longânimo, misericordioso, tal, mas esse tal de amor eu não tenho. Não tem jeito. Se você é crente, você tem o fruto do Espírito, então você tem todas essas habilidades do Espírito Santo, ou todos esses caráteres do Espírito Santo na sua vida. Por isso que você tem que se desenvolver, você tem que ter uma atividade sua, você tem que buscar o Senhor. Então, quanto mais perto do Senhor, mais parecido dele você vai ficar. Então, essa é a ideia. O amor é a estrada, ou o ar, o território. Você não visita o amor, ele mora em você. Então, 1 João capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: quem permanece no amor, permanece em Deus. Então, esse é o caminho a ser trilhado. Tá bom? Uma ilustração aqui. O peixe anda, na verdade, nada na água, não é verdade? Se você tira a água do peixe, o que acontece com ele? Morre. Não tem peixe que fica vivo. Apesar que tem um peixe africano, bagre africano, ele consegue viver um tempinho fora da água. Cadê os pescadores aí? Esse peixe, ele consegue sair da lagoa, atravessar para o rio, e do rio ele consegue atravessar e volta para a lagoa. Então, às vezes, você andando para a zona rural aí, onde que tem uma lagoa de cá e um rio de cá, tem uma estrada, pode ser que você ache um peixe morto ali. Tentando atravessar ali, morreu por ali. Bom,
mas ele precisa de água para continuar vivendo, ele vai morrer. Então, o crente é a mesma coisa, o crente ele anda em amor, e se faltar amor, vai sufocar. Vai ser aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, é como bronze que ressoa, é sino, bate, faz barulho. Quer dizer, é um crente que só vai fazer barulho e vamos ver, e na hora que vai ver, não é crente, não é nada. Né? Porque tem que ter amor. O amor tem que aparecer na sua vida. Então, andar fala de constância, fala de ação, de prática diária. Então, andar em amor, irmãos, é cruz diária, é todos os dias. Jesus ele disse, se alguém quiser me seguir, né, que quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome a sua cruz e siga-me. Então, viver em amor é tomar da cruz, é seguir o Senhor Jesus. Né? Então, o amor precisa aparecer no seu cotidiano, no seu tom de voz, na sua paciência, no perdão. Né? Então, você precisa perdoar, você precisa pedir perdão, você tem que estar pronto para essas coisas. Tem um modelo para isso? O verso 2 ensina. Né? Nós temos que imitar quem? Jesus Cristo. Tem um modelo, tem um padrão aí, na continuação do verso 2. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Eis o padrão, Jesus Cristo. Jesus tomou iniciativa, nos amou. Olha o tempo aí do verbo passado. Ele deixou a sua glória, veio até nós, viveu entre os homens, se fez pecador, né? Morreu na cruz. Romanos, capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus é um modelo de amor, né? Nós amamos a Jesus porque Ele nos amou em primeiro lugar, sacrificialmente. Irmãos, não estávamos nem aí para o Senhor Jesus, só no dia que Ele abriu os nossos olhos, assim como o cego de Jericó, que a gente percebeu, poxa, é Ele que eu vou seguir, é esse que eu estou procurando, alguém que fala de verdade, alguém que é de verdade, é Jesus Cristo, o Senhor. Né? E Ele se entregou, né? Como também Cristo nos amou, se entregou. A ideia aqui é trair-se a si mesmo por nós. O justo se fez injusto. Doação total, Ele se entregou a nós. E outra coisa, a continuação do verso, né? Oferta e sacrifício a Deus é aroma suave. Isso foi em adoração a Deus, foi oferta, né? Foi um sacrifício, mas foi como um aroma suave. O amor horizontal que agrada o vertical, ele veio para agradar ao Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Foi um ato de devoção, um aspecto vital da adoração. Agradou o Senhor moê-lo, e Ele foi para a cruz por mim e por você. Então, esse é o modelo. Por isso que nós temos que perdoar os irmãos. Irmãos, a igreja é um local só de gente boa? Pode ser que tenha uns gente boa aí, mas é só gente ruim, irmãos. A igreja é só gente que veio atrapalhado do mundo, que foi salvo. Um monte de gente com defeito. Tem uns que estão mais avantajados, estão mais perto de Jesus, mas tem aqueles que estão começando. Tem, é normal. Mas todos estamos aqui, e convivência, né, que me digam aí o marido e mulher, né? Em casa, a gente briga, né? A esposa discute, né? Na igreja vai acontecer também, e a gente tem que estar pronto a ser igual ao Senhor Jesus, a perdoar. Jesus não te perdoou? Então nós temos que perdoar como Cristo Jesus nos perdoou. Então é um grande ensino para nós. É um modelo, é o padrão, é ser igual a Jesus todos os dias, é imitar Jesus todos os dias. O caminho o território é o amor, e o modelo é o Senhor Jesus, né? E como que a gente consegue fazer isso, irmãos? O verso 18 do capítulo 5, ele é um eixo. Tudo funciona com o Espírito Santo. Ele é a vida para nós, ele é a água. Lembra do peixe? Né? Se tirar a água dele, se tirar o Espírito Santo de nós, nós voltamos ao mundo. E graças ao bom Deus, né? Graças à nossa doutrina, uma vez salvo, sempre salvo. Nós não vamos
sofrer isso. Graças a Deus. Perseverança, né, dos crentes, né? Então, irmãos, o Espírito Santo ele é o eixo de toda essa carta, porque não de toda a Bíblia. A gente vai conseguir viver esse padrão que é apresentado aqui, que Paulo nos instiga, que nos chama, se nós formos cheios do Espírito Santo. Verso 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Né? O Espírito Santo de Deus é o ponto-chave aqui do nosso sermão aqui, irmãos, da pregação. O Espírito Santo é o motivo de vivermos, é a terceira pessoa da Trindade, é o próprio Deus em nós. Fantástico isso, meus irmãos. Vamos olhar o português de novo dessa palavra, enchei-vos. Tem muita coisa para nos ensinar. Então, todo verbo tem ação, e esse verbo tem uma ação na nossa vida. É imperativo também, só que ele não é ativo, é passivo, já vou explicar. E é presente também na nossa vida. Então, é ordem, seja cheio, não é sugestão. Porque às vezes a gente vê essa passagem como uma sugestão, né? Parece, que está na moda agora o filme do He-Man, né? Parece que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do poder de Deus. Deus, me enche do poder, e vou sair daqui, né, fazendo um monte de coisa. Não é bem isso, não. Né? Então, ser cheio é uma ordem, não é opcional, é dever meu e seu. É algo constante, que devemos buscar no Senhor diariamente. É ser cheios do Espírito Santo, é deixar o fruto do Espírito aflorar na minha vida, irmão, e na sua vida, é deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. É passivo por quê? Você não enche, né? Você é enchido. Quem enche é Deus. Quem dá o Espírito Santo é Deus. Lucas 11:13 vai dizer que o Pai, né, o Deus, dará o Espírito Santo aos que pedirem. Lá está falando, né, se o filho pedir para o pai pão, ele vai dar pedra, né? Ou vai dar uma cobra? Não, ele vai dar aquilo que o filho está pedindo. Você está pedindo uma coisa tão básica, pão, mesma coisa é para aqueles que pedem do Espírito Santo de Deus. Né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é presente, ele é ação contínua na vida do crente, ele é derramado, outro verbo aqui, derramado em Romanos capítulo 5, verso 5, derramado, é um verbo que está no tempo. A Valquíria que é boa de português, né, Valquíria? Você que é professor de português? Quem que é professor de português? Esse verbo está no tempo perfeito, pretérito e no futuro também. Né? Então, ele foi derramado ontem, está sendo derramado hoje e amanhã continua sendo derramado. Então, o Espírito do Senhor está sobre minha vida todos os dias. Na segunda-feira, que é o dia pesadão, né? Dia triste, bravo, difícil, o dia que vem as faturas, né? Está lá, né? Os vencimentos de sábado, de hoje, vence tudo amanhã, né? Então a gente fica às vezes desesperado. Os lojistas aí, né? A Lisandra está olhando para mim ali, né? Os lojistas ali tem um monte de duplicata que vence justamente na segunda-feira, né? Sempre é assim. Então, amanhã o Espírito Santo estará com você, né? Estará lá, é uma ação contínua. Vai sendo, ou vão sendo enchidos constantemente. Não é experiência, é todo dia. Aquele que crê e que vir até mim e beber de mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, só o poder de Deus faz eu andar em amor. Um exemplo disso é Pedro. Pedro, ele nega Jesus. Correto, irmãos? Então ele está super baqueado, super triste. Jesus ressurgiu. Lembra que ele tentou correr para ver Jesus lá no túmulo, né? Porque falaram que o túmulo estava vazio, que Jesus não estava no túmulo. Ele saiu correndo. Esse é o primeiro, sai correndo. Saiu outro discípulo, chegou na frente dele. Ruim para correr, né? Pedro não era atleta, era só pescador, né? O outro chegou na frente, ele chega lá, já vê vazio. Então ele estava angustiado, porque ele queria encontrar com o Senhor Jesus. Num dia, numa pescaria, numa praia, estavam lá os discípulos pescando e não pegaram nada naquele dia, e Jesus estava na praia. Jesus estava lá assando um peixe,
fez pão para receber os discípulos que estavam voltando da pesca. Aquele dia foi o dia de Pedro, sabe? Naquele dia, Jesus conversa com Pedro e faz aquelas 3 perguntas. Pedro, tu me amas? Eu já preguei essa mensagem aqui, irmãos. Então, vou ser bem direto, né? Esse tu me amas, ali 3 vezes, tem um ensino muito profundo. A gente tem que olhar no original para que a gente possa entender, né? Quando Jesus se encontra com Pedro, ele faz essa pergunta: Pedro, tu me amas sacrificialmente, ágape? Se tu me ama, ágape, Pedro. O que Pedro responde? Amo. Mas na tradução da palavra aí já é amigo, filos. É só de amizade, Jesus. Eu não consigo morrer pelo Senhor. Eu falei que morreria pelo Senhor, que eu não deixaria se eu morresse. Eu não ia morrer. Eu falei, mas eu neguei o Senhor. Jesus estava tratando com Pedro nesse dia, né? Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, ágape? Pedro responde: não, filos. Na terceira vez, aí Jesus já muda: Pedro, filos? Aí Pedro deve ter entristecido, né, como a palavra diz. Ele fala: é filos, eu não consigo morrer pelo Senhor. E Jesus vai falar com ele: mas vai chegar o dia que você vai conseguir. E você vai morrer igual eu morri, da forma que eu morri, na cruz, né? Então Jesus revela a forma que ele iria morrer. E a gente vê isso se cumprir no livro de Atos, quando os crentes, né, os 120 cristãos, né, reunidos no cenáculo, recebem as línguas de fogo, que é o Espírito Santo de Deus. Dínamos, poder, né? Não que no Velho Testamento não tinha o Espírito Santo, tinha, mas a partir do Novo Testamento, né, nós temos o poder também do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo e o poder dele. Então, com o poder de Deus, com o Espírito Santo, Pedro conseguiu pregar. Olha que ele foi abusado, vamos dizer assim. Pedrão, no primeiro discurso: vocês, judeus, vocês mataram o Senhor Jesus. No capítulo 4, 3, ele vai dizer novamente: vocês, judeus, mataram o Senhor Jesus. Ele foi lá, né, direto para todos que estavam ali, sacerdotes, levitas, todos que estavam ali em frente ao templo, ouvindo isso, falando no poder de Deus, né, através do Espírito Santo, né? Então, irmãos, tudo depois do Espírito Santo muda. Eu não tenho mais tempo, vou estar partindo para o final aqui, mas vamos lá de forma rápida. Com o Espírito Santo, verso 19, o seu modo de falar já muda, falando entre vós com salmos, né, entoando e louvando de coração. Você para de ser reclamão, porque você vai passar da graça em tudo. Obrigado, Senhor Jesus. Olha, eu estou mal, estou doente, mas o Senhor está comigo. Te louvo, Senhor, bendito Tu és. Não importa, porque o Senhor está presente. Então, irmãos, com o Espírito Santo, tudo muda na nossa vida. Com o Espírito Santo, a gente consegue sujeitar uns aos outros. Olha o verso 21, ele é chave aqui para entrar no tratamento da mulher e do marido, da esposa e do marido. O marido sujeita a esposa sujeita ao marido. Ela entende que o marido tem que ser igual ao Senhor Jesus, entregar, né, sua vida para a esposa, como Jesus entregou a vida pela igreja, a apresentar, né, santificar a vida da noiva, da esposa, apresentá-la sem mácula, né, ser provedor, cuidador. A palavra ali de provedor, né, de nutrir, de alimentar, é prover mesmo, deixar nada faltar. E a palavra cuidar, a ideia de aquecer, ser um ombro amigo. Então o marido é isso aí, ele tem que ser isso. E a esposa sujeita, porque ela é submissa. Submissão e sujeitar aqui é o mesmo verbo, né? Então está debaixo de uma mesma missão. Meu marido, olha, tem que ser igual ao Senhor Jesus, eu tenho que submeter a Ele, eu tenho que ajudar Ele, eu tenho que ser auxiliadora, companheira. Eu sujeito a Ele, Ele sujeita a mim. Eu sujeito ao meu filho sujeita a mim. Eu sujeito o patrão sujeita a mim. Essa é a ideia. Por isso nós temos que anunciar o Evangelho, né? Para que as pessoas cada vez mais se convertam ao Senhor Jesus. Esse é o modelo para o casamento, irmãos. Bom, lembra que eu falei que nós vivemos num mundo imperfeito aqui, né?
Nós estamos buscando isso. Então lembre-se disso. Quando tiver algum problema, lembre-se que Jesus Cristo me ensinou que eu devo perdoar, que eu devo pedir perdão, que eu devo continuar caminhando com o meu irmão. Aplicações, irmãos, para me finalizar aqui. Primeira coisa que você deve fazer, né, é treinar o andar. Primeiro passo, andar, deixa eu dar o título de novo, andar se aprende dando passos, 3 passos em Efésios 5:2. Primeiro passo, olhe para a cruz. Esse é o tema da nossa mensagem, amar como Cristo me amou. Então, olhe para a cruz, como Cristo nos amou, esse é o modelo. Todo dia nós devemos, antes de falar qualquer coisa com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai, com qualquer pessoa que seja, né? Prega o evangelho para você mesmo. Quem sabe você prega assim para você: Cristo me amou assim, eu tenho que amar Jesus, eu tenho que amar os irmãos, eu amar o próximo, eu tenho que olhar para o Senhor Jesus, Ele é o autor consumador da minha fé, eu tenho que ser igual ao Senhor Jesus, né? Então pregue para você todos os dias. Segundo passo, passo concreto. O amor não é abstrato, não é sentimento, é concreto, é quase palpável, quase a gente pega, é atitude, eu vou amar e acabou. Então, irmãos, no casamento, se alguém está dizendo assim, querendo dizer isso, está doido para dizer isso, eu quase vou te dar um cascudo, né? O amor acabou. Acabou não, né? Você tem um compromisso, você casou através de um compromisso, então você tem que pedir para que o Senhor ressuscite esse amor aí no seu casamento. Então, é atitude. Hoje eu vou perdoar, hoje eu vou servir, hoje eu vou calar, hoje eu vou abraçar, hoje eu vou pedir perdão, né? Um passo depois do outro, sempre andando em amor. Terceiro passo, faça tudo isso como adoração, aroma suave diante de Deus, né? É por prazer, irmãos. Então, esse andar aí, né, andar em amor, é ordem para viver 24 horas. Escreve aí, né? Sem cruz não é amor, sem constância não é andar, sem Cristo não é possível. Segundo, eu já trouxe essa aplicação de cuidar, né, e de nutrir e cuidar. Nós devemos nutrir, irmãos. Aqui tudo bem que é uma palavra do marido, né, mas ele cabe a nós também. A gente tem que cuidar um dos outros, ser um ombro amigo, ser um suporte. Efésios, Paulo traz essa palavra, ser suporte, suportar o irmão. Às vezes a gente tem a ideia do suportar o irmão, você fala assim, lá vem aquele irmão chato de novo, né? Você já pensou isso? Já falou isso? Às vezes estou atravessando a rua, você fala assim, lá vem Isaías chato de novo, e eu li que eu tenho que suportar. Não, a palavra suportar aqui é ser mão francesa. Não tem nenhuma mão francesa aqui para te mostrar, né? Mão francesa é onde você põe a prateleira sobre aquele ferro, né? E que faz um V assim. Aquilo chama mão francesa. É ser suporte, é para você segurar o seu irmão. Ser um cuidador do irmão. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu volto a palavra para o presbítero Heber, assim, após a oração. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Que, se você já é, que continue assim, imitando a Jesus Cristo em todas as suas ações. Lembre-se que não é possível andar sem amor. Devemos andar em amor. Sacrificial, altruísta, pensando no próximo. Sempre no próximo. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse livro fantástico de Efésios, que traz uma aplicação para nós, para a nossa igreja, para o nosso dia a dia. Deus, permita que a gente cresça no conhecimento e na graça do Senhor. E que a gente ande imitando ao Senhor. E que onde estivermos, ó Pai, o amor do Senhor possa sobressair na nossa vida. E que a gente possa amar o próximo. Não de amor, de amizade, mas o amor que Jesus nos ensinou a amar.
amar o próximo como a ti mesmo. Senhor, e nós também queremos cumprir o mandamento do Senhor, que é de amar o Senhor sobre todas as coisas. Então, Senhor, aplica essa palavra no nosso coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Deus abençoe. Que benção, né? Meu irmão, que Deus continue te usando na ministração da palavra, né? E é realmente isso, irmãos. A gente